Olá, estamos hoje na loja do Fruto de Arte para apresentar uma linha de tinta acrílica da Liquitex, muito famosa no Brasil e no mundo, que é a Heavy Body. Caetano, o que a gente pode falar? O que essa tinta tem de tão especial? Lembrando que a Liquitex foi uma das primeiras a desenvolver, né, uma tinta acrílica. Que você pode dispersar com água enquanto você estiver trabalhando. O que a Liquitex e essa linha de tinta acrílica tem tão especial, Caetano? Bom, a tinta Liquitex era uma necessidade que a gente tinha de ter um produto extremamente diferenciado na área de pintura acrílica. Claro, nós temos outras linhas de acrílico aqui, cada, elas, cada linha com as suas características, todas elas muito usáveis, todas elas de uso idôneo. Só que a linha Liquitex oferece uma condição até histórica de absoluto rendimento para o artista plástico. Não é? Como você disse, a linha Liquitex nasceu nos Estados Unidos na década de 50, com o advento do, da iniciativa dos muralistas mexicanos que começaram a usar o material acrílico nos seus famosos murais do México e também em Nova York, né? Murais de cunho social, etc. Acontece que na década de 30, 40, os artistas começaram a se interessar por esse novo meio de pintura. Normalmente a pintura de cavalete, de ateliê, era a tinta a óleo. Esses muralistas mexicanos usaram muito a técnica do afresco, às vezes esmaltes sintéticos, mas se encontraram bem nas resinas acrílicas, que àquela época não eram dispersas em água, mas sim em solventes. O espírito de petróleo, a água rasa. Não é? Então a Liquitex foi a primeira firma que fez um acrílico empático com o artista, porque uma vez que ele era disperso em água enquanto você trabalhava, seu material de pincel, espátula, rolo era lavável com água, a sua tinta podia ser diluída com água e outros mídiums acrílicos também, que já existiam na época, né? E um conceito que para a época era completamente diferente. Remetia às emoções anteriores do advento do óleo que aconteceu por volta do século XV. Na verdade, as grandes diferenças entre a linha Liquitex e as outras acrílicas estão em dois conceitos básicos. Primeiro, uma resina acrílica 100% transparente. Toda a resina acrílica, depois de aplicada, de outras marcas também, apesar de ser leitosa nas outras marcas, quando sai do tubo, o que lhe dá uma característica de um pouco mais de claridade, e uma vez seca ela fica um pouquinho mais saturada, Sim. no acrílico da Liquitex, o que sai do tubo aparentemente, visualmente, termina seco da mesma O maneira. trabalho final vai ser igual. Sem falar que a resina acrílica é uma resina hoje como aglutinante de pintura que em muitos exames pelo Smithsonian, o Getty, a Tate, ela tem uma permanência talvez até superior a óleo em termos de plasticidade. Não é? A segunda característica é a quantidade de pigmento que a resina da Liquitex aceita. Então, em todas as cores, e nós temos 100 cores na linha Liquitex, Tabela de 100 cores, né? 100 cores. E a gente vai explicar por que 100 cores. Ah,
a aplicação do pigmento, seja ele ou mais caro ou mais acessível, ele sempre está formulando-se dentro da resina no máximo do que a resina pode aceitar. Isto quer dizer que a quantidade de pigmento na Liquitex é impecável. Ela tem um rendimento superior a qualquer outro acrílico pela quantidade de pigmentos que ela contém. Isso acaba fazendo dela uma tinta, um custo-benefício da tinta Econômico. pelo rendimento É dela. econômico. Claro que há situações econômicas de compra do material em que se direciona para uma tinta talvez mais econômica, mas com uma quantidade de pigmentos menores e com outra condição também. É sabido que uma tinta formulada industrialmente deveria ter o máximo de cores formuladas com um pigmento só. Isso permite que o artista tenha um controle das misturas e um resultado de cores secundárias, terciárias, da maneira que ele mais projeta. Então aqui Nessa nós linha temos da Liquitex, 40% de cores monopigmentares. As outras 60% das cores são cores de mais de um pigmento, às vezes de 2 pigmentos, mas mesmo assim balanceadas de tal maneira a se obter resultados muito controlados pelo artista. Não é? Na questão de séries, nós temos aqui nessa linha são 7 séries, né? Ela vem a série 1, 1A, 2, 2A. Aí é que está. Ela às vezes se repete em alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você tem razão. São 7 séries de preço. Mas sempre com a possibilidade de um dos tons mais caros, você pode substituir por um pigmento da mesma qualidade, mais barato, só que mais transparente e em termos de rendimento menor do que aquele de uma série mais cara. Não é? Cada série tem a sua faixa de preço. Né? Exatamente. Então tem a série 1, que são normalmente as terras, os pigmentos mais acessíveis e pigmentos orgânicos, porque hoje a química moderna tem conseguido pigmentos idôneos de baixo valor de preço, porque são oriundos dos fósseis, das frações do petróleo. A outra coisa que acontece na Liquitex é que quando ela, desde o início, ela foi formulada com 30 cores naquela época, e essas 30 cores ainda estão aqui, que são monopigmentárias, elas foram testadas nos Estados Unidos, nas várias latitudes do país, tanto na Flórida, embaixo, que é ensolarada, como no estado de Washington, do lado do Canadá, em que a insolação é diferente, na Califórnia, no lado leste, para se encontrar quais eram os pigmentos que fizeram com que o artista escolhesse desde o início a Liquitex como tinta padrão e a tinta mais profissional acrílica existente. Para você ter uma ideia, a tinta acrílica levou 4 anos para ser feita na Europa, até a Europa absorver a tecnologia e também o interesse do artista. Hoje você tem muitas firmas na Europa fazendo acrílico, mas o berço e a concepção da tinta arqueira repousa na Liquitex. O tubo da tinta Liquitex é de um material revolucionário já fazem muitos anos. São 3 composições aqui. Ele tem metal, plástico e papel. Ele é um tubo que resiste a qualquer manipulação dentro do ateliê. Ele está sempre disposto a sair a tinta sem problema nenhum. O tempo de permanência do tubo é até de 10 anos, quer dizer,
você não tem, mesmo que haja um pouco de uma formulação dispersa em água aqui, você não tem a preocupação de comprar um material vencido. A segunda característica também, todos eles vêm com a própria cor da maneira mais correta, Mais próxima mais próxima da tinta. realidade, não é? A terceira, uma das outras coisas muito interessantes, é que existe todo um sistema de correspondência, de ordenamento de cor na Liquitex, que é regida pelo sistema Mansell. Todo tubo normalmente tem o sistema Mansell, você pode ver aqui também, em que classifica a família da cor, vermelho, amarelo, azul, e sua claridade e sua saturação. Isto resulta, em termos técnicos, uma referência museológica muito importante, não é? Uma outra característica da tinta Liquitex é a sua viscosidade, que é alta. Ela tem uma relação de viscosidade em que você pode trabalhar tanto com pincel, como com espátula, com rolo, etc. e tal. Por isso que ela chama-se Heavy Body. Não é? Então, várias técnicas são possibilitadas com a Liquitex. Mesmo tendo uma alta viscosidade, extremamente manejável, tem uma reologia muito interessante no processo, ela pode ser diluída com água enquanto você estiver trabalhando, ou com os mídios de pintura. A base acrílica transparente, ela pode ser, se for o caso, envernizada da maneira que você quiser, há vernizes foscos, há vernizes brilhantes, não é? Ela normalmente tem muita empatia com as preparações de suportes com gesso acrílico. Nós temos o gesso acrílico cromacolor, Sim. que tem uma ligação muito profunda com essas tintas profissionais, não é? A outra coisa também que eu gostaria de ressaltar é a riqueza das paletas. Não sei se vocês estão enxergando aqui, olha aqui a série de amarelos. De modo que vocês têm as paletas, você tem as séries de amarelos, vermelhos, azuis, violetas, com as inclinações frias e quentes, de modo que você faz a mistura que você quiser com um controle muito grande. A outra coisa que eu pulei um pouco é o seguinte, toda essa manegibilidade com dissolução de água, os mediums, uma vez seca no seu suporte, tela, painel, etc. e tal, a tinta é irressolúvel. Você pode passar água em cima ou qualquer outro tipo de material que ela está permanentemente aderida com grande resistência dos pigmentos à luz. A outra coisa também na tinta Liquitex é o suporte que você pode escolher. Você pode pintar em papel, em tecido, em tela, em MDF, na parede. Naturalmente, tudo isso você tendo um suporte adequado e apropriado para cada técnica. Você pode fazer silkscreen com essa tinta, você pode fazer marmorização com essa tinta pelo seu corpo viscoso em cima da água. Ela é uma tinta muito adesiva, ela permite colagens utilizando tanto a base acrílica transparente cromacolor como a própria tinta. Ela tem ainda um espaço suficiente para você colocar certas matérias mais leves, se incorporando à massa de tinta. É um sistema aberto de absoluta versatilidade, não é? Nós também, para facilitar um pouco da interação com as tintas Liquitex Heavy Body, nós trouxemos também potes muito econômicos de tinta acrílica branca da série Basics, que é uma tinta um pouco mais fluida que a Heavy Body, mas com uma diferença econômica bastante razoável. Os potes são de
400 ml, que dá um rendimento muito bom, o custo-benefício é muito interessante. Elas são miscíveis com a linha Liquitex. Você pode interagir com ela de toda maneira. Tendo alguma questão mais? Eu acho que não, Caetano. Acho que tá bom, né? Deu para passar bastante informação sobre a linha Liquitex. É uma tinta profissional, muito bem pensada, né? De um custo-benefício adequado. Muito adequado, porque o rendimento dela é muito grande. Ela não está destinada só aos artistas profissionais. Mesmo todos aqueles que se dedicam à pintura, à restauração, à conservação, à museologia, têm a tinta Liquitex como custo-benefício mais eficiente em termos de apropriação econômica. Legal, bom, tá aí já disponível na nossa loja virtual frutodearte.com.br ou na loja física do Fruto de Arte. Fica à vontade para fazer uma visita e conferir essa linha da Liquitex aqui com a gente.